nossa análise do livro do Gênesis, versículo por versículo. Uma primeira observação, e espero que ninguém fique chocado: o livro do Gênesis tem várias mãos. Do ponto de vista secundário, há muitos autores, muitos escritores redigiram o livro do Gênesis. Ele não é fruto de um redator apenas. O redator principal, o autor principal, não só do Gênesis, mas de qualquer livro da Bíblia, é Deus. Ele inspira pessoas e tais pessoas escrevem. A inspiração faz com que a pessoa escreva sob a assistência do Espírito Santo, portanto ela não erra. Ainda que ela tenha seus defeitos, ainda que ela tenha suas limitações psicológicas, sociais, ainda que ela tenha seus equívocos gramaticais, mas na hora em que ela está escrevendo, ela goza da assistência do Divino Espírito Santo. Portanto, inspiração bíblica é isso. É uma moção que o Espírito Santo concede a determinada pessoa ou pessoas para que elas escrevam aquilo que Deus deseja. E, malgrado o seu jeito de pensar, de escrever, de conceber o mundo, e Deus, ela está agindo ali, movida por Deus, inspirada por Deus, iluminada por Deus. Está claro? Para que ninguém pense naquela ideia de que o livro do Gênesis caiu do céu de paraquedas, com um paraquedas bonito do exército brasileiro, puf, está pronto. Nada disso. Ou aquele outro livro, ou aquele outro livro. O livro do Gênesis não escapa à regra. Como todos os outros que integram a Bíblia Sagrada, que é toda inspirada, ele foi escrito por pessoas fracas, limitadas, pecadoras. Não importa. Na hora em que elas escreveram o que se encontra aqui, elas escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. O autor principal do Gênesis e de qualquer outro livro da Bíblia é Deus. E o autor secundário, isto é, o instrumento de que Deus se utilizou para escrever aquele livro, são pessoas humanas que viveram em Israel ou fora de Israel ao longo de séculos e séculos. Está claro essa noção bem rudimentar da inspiração? Eu disse isso para que ninguém se choque com o que vamos ver agora. Quantas vezes no livro do Gênesis se fala da criação do mundo? Duas. Uma no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4, nós temos uma narração da criação do mundo. Foi obra de uma pessoa. A partir do capítulo 2, versículo 4b, até o final do capítulo 2, nós temos uma outra narrativa da criação do mundo. E até certo ponto, contraditórias, aparentemente contraditórias. Vamos ver por que essas duas narrações parecem contraditórias. Primeiro, a primeira narrativa, que vai do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 4, primeira parte, ela é chamada pelos hebreus, pelos judeus, hoje, de Hexameron. Que significa esta palavra em grego? Significa a obra dos 6 dias. Hexa, 6. Meron, obra. Trabalho, tarefa, atividade. Hexameron, a narração do mundo, da criação do mundo em 6 dias. Deem uma olhada a partir do capítulo 2, versículo 4, e vocês não vão ver a criação do mundo em 6 dias. É uma narração, por assim dizer, mais livre, não concatenada, não ordenada. Essa narrativa de Gênesis 2, 4 até o final, ela não é descritiva do ponto de vista primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. No sétimo dia Deus descansa. Não. Mas por quê? Porque a primeira narrativa foi, os exegetas chamam, é a obra de um sacerdote. Um sacerdote que viveu no século VI
ou no século V. O sacerdote tinha uma intenção bem precisa: conclamar os leitores à observância da lei do sábado. Para isso, ele, inspirado por Deus, concebeu a criação do mundo, tendo Deus como um trabalhador, a exemplo de todos os homens, e um Deus que, concluída a sua obra, ele descansa. A ideia é descrever um fato misterioso para ele, sob uma linguagem, uma roupagem, uma sistemática semanal, para incutir dos leitores a necessidade de se observar o descanso do sétimo dia, o descanso do sábado. Porque Deus trabalhou 6 dias e descansou no sétimo. O homem também deve trabalhar 6 dias e deve descansar no sétimo. Essa é a intenção. Digamos uma intenção apologética. Essa é a primeira observação. A segunda, agora vamos comparar os dois relatos, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4, com Gênesis 2, 4 até o final. Vejamos aqui a aparente contradição. Deem uma olhada em Gênesis 2, de 1 a 3. Assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia repousara de toda a obra da criação. Tal é a história da criação dos céus e da terra. Então, esse finalzinho do relato, do primeiro relato da criação, é claro, é contundente. Deus criou tudo, tudo está acabado e ele descansou. Agora vejam, ainda no capítulo 2, versículo 4, o paraíso, como começa a segunda narração. No tempo em que o Senhor Deus fez o céu e a terra, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos e nenhuma erva ainda havia brotado dos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Ora, o texto diz que não havia erva. Mas, por favor, dê uma olhada no capítulo 1, versículo 12. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Então, como explicar a contradição? Como é que em Gênesis 2, versículo 5, diz que não existia erva, e no capítulo 1, versículo 12, já existiam as ervas? Não há contradição. Porque o capítulo 1 é um relato de uma pessoa. O capítulo 2 é outro relato. Ah, mas são contraditórios? Não são. Vamos imaginar que todos nós fôssemos para o Estádio Nacional, aqui em Brasília, assistir ao jogo do melhor time do mundo, que é o Fluminense, que é o meu time. Terminado o jogo, eu pediria a cada um de vocês para fazer um relato daquilo que vocês viram no estádio, desde quando entraram até quando saíram. Cada um vai narrar primeiro a verdade, mas na sua ótica. A senhora vai descrever aquilo que mais lhe tocou. Talvez a senhora descreva a reação da torcida adversária, enquanto que o seu grito não vai perceber isto, ou vai dar destaque a um outro fato no próprio campo de futebol. O seu Aires pode descrever a ação do juiz, que não vai ser registrada pelo seu Manuel, e assim por diante. Juntando todos os relatos, presumindo que todos eles são verdadeiros, não há contradição. Um vai omitir determinadas coisas e já vai passar direto para outras. Esse outro vai ser mais atento, vai ser mais minucioso diante de certos aspectos. Esse outro vai ser mais
sei lá, vai ser mais sistemático. 16 horas e 20 minutos, passou na minha frente o vendedor de picolé. 14 horas e 25 minutos o time entrou em campo. 10 minutos depois, ou seja, todo sistemáticozinho, né? Vai seguir a ordem cronológica, sistemática. O outro não, o outro é mais livre, vai começar no primeiro parágrafo, vai falar daquilo que aconteceu no final do jogo, depois, eita, me lembrei, no segundo parágrafo vai falar daquilo que aconteceu antes do jogo. Enfim, ele não liga muito para essa questão da ordem, da cronologia e assim por diante. Tá claro, tá claro. Portanto, aqui nós estamos diante de dois relatos não antagônicos, não conflitantes, mas complementares, porque feitos por duas mãos, por duas cabeças, por duas pessoas diferentes. Ressaltada a seguinte informação: um escreveu inspirado, o outro também escreveu inspirado, e não há contradição entre os dois relatos. Isso é importante para nós analisarmos determinados relatos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês já perceberam no relato da ressurreição, numa hora é somente Maria Madalena, outra hora outras mulheres estão acompanhadas de Maria Madalena e vão ao túmulo. Um evangelista, Marcos, registra algo com mais precisão, Mateus não. Um fato que é narrado por Lucas com muitas minúcias, por São João é relatado bem brevemente, bem longamente. Quando a gente faz a comparação, diz, não, mas aqui há contradição, esse evangelista fala de uma coisa, ele evangelista fala de outra completamente diferente. Não é completamente diferente, não há contradição. Seria o cúmulo, seria o fim da picada, que a palavra de Deus se contradissesse. Como é que a palavra de Deus pode se contradizer? Como é que Deus pode uma hora dizer uma coisa e depois dizer outra? Não há contradição. É nessa perspectiva. Deus, respeitando a visão, a concepção, a memória, a capacidade de escrever, enfim, as limitações e também as riquezas culturais, linguísticas, intelectuais, emocionais, psíquicas, fisiológicas, psicológicas, etc., dos autores, inspirou-os e eles escreveram. E os relatos, todos juntos, não são conflitantes, não são excludentes, são simplesmente complementares. Está claro? Outro detalhe muito importante voltando agora ao Hexameron, portanto, o capítulo 1 até o capítulo 2, o comecinho, esta descrição, ela é altamente artificiosa. Atenção, artifício não significa mentira. Artifício não significa invenção. Artifício não significa mito. Por favor. É uma forma pedagógica, catequética, que Deus suscitou ao autor sagrado para que ele descrevesse um fato que pode ser definido de forma muito simples. Deus é o autor de tudo. A obra da criação tem um autor, tem uma ordem, tem uma lógica. Tudo procede do ato criador e amoroso de Deus. Nenhuma criatura é autônoma, escapa do poder, da soberania, do ato criador de Deus. Tudo que existe, visível e invisível, é obra de Deus. Agora, como isto aconteceu? Para o autor sagrado, isso não é importante. Por isso eu já peço aos internautas e a todos vocês, para tirar da cabeça a tentativa, a presunção equivocada de se encontrar na Bíblia um manual de cosmologia, um manual científico, e de querer forçar dados da ciência, descobertas da ciência, com palavras da Bíblia, com frases da Bíblia. Isso se chama
acomodação. O que é acomodação? É uma tentativa de forçar um dado da ciência, um dado de uma descoberta científica naquele texto, para, na marra, encontrar ali, enxergar ali uma teoria, ou uma tese, ou uma lei da física, da química e assim por diante. A Bíblia, sobretudo nos 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis, a Bíblia não é um manual científico. Verdade, depois nós veremos quando tratarmos do, por exemplo, monogenismo ou poligenismo. A humanidade procede de um único casal, ou Deus criou vários casais. Essa discussão permanece aberta. Outra discussão, a teoria da evolução, defendida por Charles Darwin. Nós vamos perceber, no passado havia muito conflito entre aqueles que interpretavam a palavra de Deus de forma exagerada e aqueles do outro lado, defensores dos postulados da ciência, que viam nas descobertas da ciência uma incompatibilidade com o relato bíblico, o que gerou tensões tremendas. Hoje, o status questionis, o estado da questão, é muito mais pacificado. Não há mais essa tensão. Mas nós vamos, o Érico vai passar para todos vocês documentos do Santo Padre São João Paulo II, da Pontifícia Academia de Ciências, que é um órgão do Vaticano, criado pela Igreja já há muitos anos, do qual fazem parte cabeças pensantes, inúmeros prêmios Nobel de medicina, de física, de química, todos católicos, que integram esta Pontifícia Comissão para as Ciências, Academia, Pontifícia Academia das Ciências. Nós vamos perceber que essa discussão hoje está muito mais serena. Muito bem, mas isso um pouquinho mais para a frente. Então, a primeira grande consideração, que eu insisto muito para vocês todos: a descrição artificiosa não significa mentirosa, não significa mítica, não significa mitológica, absolutamente. É um relato à maneira do pensamento daquele tempo, inserida num contexto fortemente religioso, especificamente sacerdotal, no qual Deus tira um sacerdote, inspira esse sacerdote para que escreva palavra de Deus escrita, descrevendo a maneira de um criador, um trabalhador, um oleiro. Nós vamos ver, Deus, quando cria o homem, se diz, ele criou do barro da terra. Atenção, como se trata de uma linguagem fortemente artificiosa, é preciso excluir a interpretação literal. Isso daqui não é barro, isso aqui é carne, isso é matéria orgânica viva, isso tem tecidos, tem sangue, é carne viva. Argila, barro, não é carne viva, mas é uma maneira de descrever, segundo a mentalidade da época, um fato: o homem é obra de Deus. E todas as outras criaturas são descritas numa ordem semanal, para facilitar a compreensão do homem, muito ligado às fases da lua. Quantos dias duram a fase da lua? 7. Lua nova, lua cheia, quarta crescente e quarta minguante. Cada fase, 7 dias. Ora, todos nós, não apenas eles, nós convivemos diariamente com as fases da lua. E elas têm uma repercussão tremenda na nossa vida. Até no corte de cabelo, quem não sabia, saiba. Há determinadas fases da lua em que você, cortando o cabelo, cresce mais rápido. E cortando certas fases da lua, o cabelo demora mais a crescer. E as fases da lua também têm relação com a maré alta, a maré baixa, e assim por diante. A agricultura, muitas plantações, elas são condicionadas para o seu êxito, para que as sementes germinem com mais rapidez em determinadas fases da lua. Perfeito, o nascimento e assim por diante. Então, as fases da lua, elas
que não tem nada a ver com astrologia, por favor. Não, o meu comportamento está condicionado por Marte, que está alinhada com Júpiter, portanto o dia hoje vai ser isso. Esse é o pensamento da astrologia, que aliás é condenada pela palavra de Deus. Respeitamos quem acredita nisso, mas a palavra de Deus considera que tal mentalidade, que tal pensamento é absolutamente incompatível com a vontade do Senhor. Pois bem, então, essa descrição artificiosa, que não é mentirosa, organiza a obra de Deus, desconhecida no dia em que o autor sagrado escreveu. Como foi que isso aconteceu? Para nós isso é irrelevante. Se tudo começou com um Big Bang, a grande explosão, e depois vem todo o processo primeiro de partículas gigantescas, incandescentes, de matéria orgânica, espalhou-se por bilhões e trilhões de anos-luz, etc, etc. E depois houve um resfriamento, e depois vieram as constelações, e depois vieram as estrelas, e depois ao redor das estrelas os planetas, e ao redor dos planetas os satélites, e depois os meteoritos andando para aqui e para lá. Bem, para nós isso é irrelevante, e para o autor sagrado escapa do autor sagrado essa intenção, porque esse não é um manual de ciência, é um manual de fé. É um compêndio de matéria religiosa, é uma história religiosa. O autor sagrado, com o instrumental, cultural, linguístico, intelectual, a compreensão que ele tinha de Deus, do mundo, malgrado tudo isso, a inspiração do Espírito Santo, ele colocou por escrito o que Deus queria que ficasse naquilo que futuramente seria chamada a sua palavra. E aquilo que ele escreveu foi sob a assistência do Espírito Santo. Linguagem, portanto, artificiosa. O autor descreve uma semana de 6 dias de trabalho e 1 de repouso. Vamos dar uma olhada nos 6 dias de trabalho. O primeiro dia aparece no versículo 4. O segundo dia aparece no versículo 8. O terceiro dia aparece no versículo 13. O quarto dia aparece. O quinto dia aparece no versículo 23, mas onde está o quarto dia? 19. No versículo 19. Quinto dia, versículo 23. O sexto dia, nós já sabemos o que é que acontece. É o dia da criação, da criatura mais importante de todas que Deus fez, o homem. E o dia do descanso, o sexto dia ainda aparece no versículo 31, e o sétimo dia aparece no capítulo 2, versículo 2. Muito bem. Agora vamos dar uma olhada sutil nos 6 dias, para nós percebermos a intenção do autor. Primeiro, você precisa fazer a casa, para depois você colocar as pessoas dentro. Você não coloca primeiro a pessoa dentro daquilo que não existe. Você tem que fazer o arcabouço, o lugar onde vão morar as pessoas, para depois colocar as pessoas. Como nos relatos dos 6 dias só temos pessoas no 6º dia, vamos falar em termos mais genéricos. É preciso você fazer uma casa para colocar as coisas e as pessoas. Dito isso, vamos dar uma olhada na descrição. Por favor, não tem nada de infantil. Digamos assim, rudimentar, própria daquele tempo. O trabalhador, Deus, primeiro faz a morada e depois coloca pessoas e coisas para morar nelas. Vejamos, primeiro dia, luz e trevas, capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Um detalhe muito importante. Deem uma olhada
no capítulo 1, versículos de 14 a 19, nós temos luzeiros que não podem ser identificados com luz. Curioso, para o homem bíblico, luz é uma coisa, ela já aparece no versículo 3. Mas luzeiros, que luzeiros são estes? Vamos ao versículo 14. Façam-se luzeiros no firmamento dos céus, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. Nós sabemos como são calculados os dias e os anos, em função de 2 movimentos. Quais são? Rotação e translação. A Terra gira em torno do Sol e a Terra gira em torno de si mesma. Mas há um outro luzeiro, além do Sol. Um luzeiro que gira em torno da Terra, a Lua. Que, diga-se de passagem, alguns dias, muitas noites, ela ilumina. É verdade que ela refrata a luz do Sol, mas é um luzeiro. Mas não apenas ela, as estrelas. E não apenas elas. Há determinados planetas que brilham. Como identificar no céu um planeta que brilha e uma estrela que brilha? Quem sabe, para ganhar uma passagem para Lagoas, a pé? A estrela brilha, exatamente. Então, aquele luzeiro que não pisca, ele não tem luz própria. Portanto, ele está refletindo e refratando a luz do Sol. Parece que é o que é Júpiter ou é Vênus? Vênus que a gente vê no firmamento um pouquinho embaixo, não é muito alto, né? Muito bem. Então, resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminassem a terra, presidissem ao dia e à noite e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Curioso como o autor sagrado não faz essa distinção que nós fizemos. Sol, lua, estrelas, astros, meteoros, meteoritos. É uma expressão genérica. Mas o que eu queria dizer a vocês é que, para o homem bíblico, luz é uma categoria muito mais ampla do que luzeiros. Claro? Muito bem. Então, primeira pergunta, e aqui nós já entramos numa questão importantíssima. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Uma dona de casa, e vocês são todas exemplificadas agora, competentíssimas para fazer um bom bolo, um delicioso bolo. Para se fazer um bolo, vocês precisam antes de ingredientes. Vocês precisam da massa, vocês precisam do fermento, vocês precisam de ovos, precisam de tudo. E Deus, para criar os céus e a terra, Ele se utilizou de quê? O que foi que Ele pegou previamente? Que matéria pré-existente Deus utilizou para criar o céu e a terra? Deus criou o céu e a terra de quê? Vamos dar uma olhada no segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículo 28. É a frase de uma mãe, é um relato muito bonito esse. 7 irmãos foram assassinados, porque instados por Antíoco IV Epifanes e pelos seus soldados a apostatar a fé no verdadeiro Deus e a queimar incenso aos deuses, eles se recusaram. E a mãe exorta, conforta, e estimula os seus filhos a serem fiéis a Deus até a morte. E todos eles morrem. Bom, lá pelas tantas, versículo 28, a mãe diz a um dos filhos: eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem tudo o que vês. Deus criou do nada
assim como todos os homens. E continua. Está respondida a questão. Deus criou o céu e a terra de que matéria? Um cientista ateu vai ficar furioso com isso. Isso é um absurdo. Como é que algo pode ser criado do nada? Pode. Aí entra a fé. O que existia antes do primeiro momento, na ótica da teoria do Big Bang, que é a teoria mais aceita a respeito do primeiro instante da criação. Houve um primeiro instante, ou o universo é infinito. Infinito é a prerrogativa de quem sempre existiu. Ora, mas o universo está sujeito à lei do antes e do depois. Porque o universo é mutável. Está sempre mudando. E se existe mudança, ele está sujeito à lei do antes e do depois. Então houve um princípio. Mas o que havia antes do princípio? João capítulo 1, versículo 1. Essa questão da criação, eu vou cobrar de vocês que devem estar na ponta da língua e lá no sistema nervoso central, para não sair nunca mais esses dados básicos importantes na discussão a respeito da origem do universo. Todos juntos, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Fala. Muito bem. Fala aqui de nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo que estava junto de Deus, o Verbo que era Deus. Jesus é Deus. Antes de o mundo ser criado, Jesus existia eternamente com o Pai e com o Espírito Santo. Então, antes de a luz ser criada, não existia nada senão Deus. Está claro? E Deus fez todas as coisas não de partículas de si. Deus fez o que está fora dele. Tudo que existe fora dele foi criado segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículo 28. Deus criou tudo do nada. Portanto, voltemos ao livro do Gênesis, por favor. No princípio, Deus. Atenção. No princípio não havia matéria. No princípio não havia nenhum ingrediente. No princípio, Deus. E o verbo, o primeiro verbo da Bíblia, criou. Significa, tudo que existe fora de Deus é obra dele. Foi criado por ele. E foi criado do nada. Mas, Dom José, como é que a gente pode conceber que não existindo nada, passassem a existir as coisas? Aí, é hora de dobrar os joelhos e dizer, eu creio. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Está claro? Esse é o discurso de fé. Claro? Muito bem. Continuamos a leitura. Deus criou os céus e a terra. Atenção. Céus, no plural, não significa dizer que haja mais de um firmamento. É uma expressão antiga para dizer que esse mundo que está acima de nós é exaltado no plural para revelar a sua grandeza. No encontro passado, se não me engano, alguém perguntou, não sei se foi na hora das perguntas, a esposa do seu Aires, não, quem foi, meu Deus? Perguntando a questão do plural, façamos o homem a nossa... Foi a senhora? Foi a outra carne. A outra carne. Aqui não está aqui. Está bem. Por que Deus fala no plural? Seria isso uma alusão à Santíssima Trindade? Capítulo 1, versículo 26. E nós respondíamos
que quando se coloca no plural, seja um tratamento Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Vossa Meritíssima, etc, etc, é para ressaltar a dignidade da pessoa, mas não significa dizer que elas são duas pessoas ou mais pessoas. Vossa Senhoria, Vossa Mercê, daí vem Vós Mercê, uma corruptela de Vossa Mercê lá no Nordeste, é uma maneira de destacar, de ressaltar a dignidade da pessoa para quem você está falando, a quem você está se dirigindo. Céus também é uma maneira de ressaltar a grandeza desta obra majestosa. Se fala apenas do céu, não é? Do céu, mas dos céus. É apenas isto. Está claro? Então, o plural, também na língua portuguesa, por vezes, significa a dignidade, ou a grandeza, ou a realeza, ou o caráter majestoso da coisa de quem você está falando, os céus. Os céus, aqui no livro do Gênesis, não significa esta expressão que Deus criou muitos firmamentos. Criou um só, descrito no plural, para ressaltar a grandeza. Da mesma forma que nós falamos de constelações, da mesma forma que nós falamos de universos, de buracos negros, de agrupamentos de estrelas, de astros, etc. É um universo só, mas ele é tão grande que se pode falar de muitos universos. A Via Láctea é um micro-universo, e olha que ele é grande, dentre outros bilhões e bilhões espalhados nesse universo gigantesco, cuja dimensão nós aqui do planeta Terra ainda não temos a mínima noção. A Terra estava informe e vazia. O informe é sem forma. Aqui os padres da igreja chamam propriamente o caos. Caos é uma palavra que significa desordem. O antônimo dela é cosmos. Cosmos é ordem. Na verdade, são dois deuses da mitologia grega. O deus caos, responsável pela confusão, pela bagunça, pela divisão. Bom, não é o momento aqui agora de nós lembrarmos dos deuses da mitologia grega. Mas, de qualquer forma, é a condição objetiva em que se encontrava a obra que hoje está ordenada, está organizada. Não havia forma. E Deus Todo-Poderoso, que do nada fez surgir a luz. Vejam na passagem da luz, que só aparece no versículo 3, para as demais criaturas. A primeira criatura que Deus fez propriamente foi a luz. Mas, Dom José, no versículo 1 se diz: Deus criou os céus e a terra. A ordem aqui é um pouco alterada, justamente para significar: não pode haver, não faz sentido algum, que se fale da luz como segunda criatura, se antes temos algo vazio. Deus não cria o vazio para depois criar a luz. A primeira criatura foi a luz, mas a redação, ela coloca no primeiro versículo uma síntese do que vai vir depois. Ou seja, síntese, resumo. Não é um dispositivo literário como nós fazemos uma tese, por exemplo. Logo no começo você tem a recensão, não é? Você tem a síntese. Pretende-se escrever, etc., sobre isso, isso e aquilo outro. Em poucas palavras, qualquer trabalho científico, você logo no começo faz uma pequena introdução. O papel da introdução não é descrever o corpo do trabalho. O corpo do trabalho é uma coisa, introdução é outra e conclusão é outra. Isso é coisa básica. Todo trabalho tem que ter científico que se preze introdução, desenvolvimento e conclusão. Ora, o que é que nós temos no versículo 1? Nós não temos uma ordem, nós temos um resumo. Deus criou o céu e a terra. Agora, o que vai acontecer depois, o que vai ser descrito nos versículos seguintes, é uma
explicação paulatina, pormenorizada, do que já foi exposto no versículo 1. Ficou claro? Ficou claro? Claro que Deus criou os céus, claro que Deus criou a terra, claro que Deus criou tudo que está contido neles. Mas atenção, o versículo 1 não é descritivo, é reassuntivo, como perdão do neologismo. É um resumo, é uma breve afirmação, uma síntese de tudo o que vai ser descrito. Aliás, a ciência parece concordar exatamente com esta colocação, porque a criatura que Deus quis que corresse numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, eu não estou exagerando não, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Ora, se for comprovado, parece que a teoria do Big Bang, mais aceita no mundo científico, corresponder à verdade, o que Deus Todo-Poderoso então colocou, uma explosão de luz. E nesta explosão, uma matéria orgânica e também inorgânica, com uma radioatividade impressionante, com megatons, quintilhões de sextilhões mais poderosas do que a bomba de Hiroshima e de Nagasaki, com uma quantidade inimaginável, do nada, uma explosão de luz. Aliás, é exatamente, em poucas palavras, a teoria do Big Bang. No começo houve uma explosão de luz, uma explosão de um material vindo do nada, que deu origem a tudo isso. Neste caso, por favor, eu não estou fazendo uma leitura científica do versículo no versículo 3. Só estou dizendo que a narração pormenorizada da criação começa no versículo 3. E parece, lendo a teoria da evolução, a teoria do Big Bang. Digitem depois nos sites de busca, de procura, na internet e nos livros de vocês, o que significa a teoria do Big Bang. E lendo, vocês vão perceber, bate, usando a linguagem bem popular, bate. A coisa realmente se adequa a esse versículo 3, tão breve. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Detalhes, o livro do Gênesis não cita. De qualquer forma, a primeira criatura, feita do nada, a luz. Tudo começa com a luz. Céus e terra virão depois. Vão ser divididos, vão ser separados, etc., nos dias seguintes. Mas tudo começa com esta criatura. A mais rápida, não por acaso, a brilhante por excelência, por antonomasia. Não se pode falar de brilho sem luz. Aliás, brilho é até uma característica da luz. Se tem brilho, tem luz e vice-versa. Não existe luz que não brilhe. É até uma redundância falar de luz que brilha, como subir para cima, como descer para baixo e assim por diante. Luz rápida, com uma velocidade que há pouco tempo, em comparação com a história do universo e do planeta Terra, se descobre que a velocidade dela, não existe criatura mais rápida, mais veloz. E não por acaso, Jesus se identifica com ela. João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E depois disse para nós, Mateus capítulo 5, versículo 16: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Qual é o antônimo da luz? Trevas. Procurem, por favor, as trevas no livro do Gênesis, no capítulo 1, e vejam se Deus criou as trevas. Estejam atentos. Não é procurar mulher.
Capítulo 1. Veja onde aparecem as trevas e olhe com olhar clínico se Deus as criou. Se Deus não as criou, o que foi que Ele fez com elas? Separou. Olha o verbo. Olha o verbo. Separou. E isso tem um significado teológico profundo, seja no relato, seja também para a nossa vida. Mas isso é assunto para o encontro da semana que vem, porque já acabamos. Foi pouco, mas ao mesmo tempo foi muito, porque a criação, o primeiro versículo, demandava realmente muito tempo para nós mastigarmos, para nós explorarmos o versículo 2 também, mas com 3 primeiros versículos, o estudo do Gênesis, versículo por versículo, já é um bom começo. Boa noite e até o próximo encontro, se Deus quiser.